Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Júlio Pereira, em nome do PSD, e quero dizer também que o PSD pediu a sua presença nesta comissão, tendo em conta exatamente as funções que exercia à altura e, sobretudo, também pelos conhecimentos que tem, a experiência que tem e aquilo que nos pode ajudar neste processo de inquérito. Eu vou diretamente às perguntas, porque o tempo acaba sempre por ser pouco, e começava por esclarecer uma questão que efetivamente tem suscitado algumas dúvidas. O Sr. Dr. Júlio Pereira disse na Comissão de Defesa Nacional que tinha sabido deste furto pela comunicação social, ou melhor, através do SIS, e o SIS através da comunicação social. Viemos depois a saber mais tarde que houve uma reunião no SIS-1000 com a presença de várias entidades, entre elas o SIS e o CIED, no dia 29, às 10 da manhã, ainda antes de o Exército fazer o comunicado à imprensa sobre o desaparecimento do material militar. E a questão que se nos coloca é, efetivamente estiveram lá os serviços do SIS e do CIED? Se estiveram, não deram conhecimento hierarquicamente ao secretário-geral do CIRP? Que descoordenação é que houve entre os vários serviços e hierarquicamente dentro dos próprios serviços de informação da República? Ora bem, Sra. Deputada, eu tive conhecimento através do SIS, que por sua vez me disseram que tiveram conhecimento através da comunicação social. Sobre essa reunião não recebi qualquer reporte por parte do SIS. Aliás, devo dizer o seguinte, todos os dias há imensas reuniões por parte do SIS, por parte do CIED, e não é esse, digamos, a coordenação não tem a ver exatamente com isso, tem a ver com os resultados, enfim, com aquilo que é relevante que se obtém desses contactos. Agora, diz-me que foi no dia 29 às 10. Bom, a reunião foi muito rápida. Eu recordo-me que a notícia apareceu nos jornais online por volta das 11 e pouco, nas rádios também por volta dessa hora, e no mínimo que se pode dizer, e para editar esse trabalho ainda é preciso algum tempo, quer dizer, é preciso comunicar, presumo pela agência Lusa, demora algum tempo, quer dizer, então dá a ideia de que então terá sido mais ou menos na mesma altura. Isso põe a questão de saber se, neste tipo de situações, se os polícias e os ladrões devem ser alertados ao mesmo tempo ou se deverá haver uma comunicação prévia às autoridades para tentar, enfim, tomar a dianteira. Eu percebo, doutor, mas de qualquer maneira eu julgo que os seus serviços, tendo ocorrido esta reunião prévia à publicitação do furto, deveriam, no mínimo, ter-lhe dito logo a seguir, olha, que estive lá numa reunião e que isto passou-se, porque por mais reuniões que haja, não é razoável haver furtos todos os dias em tanques. Portanto, esta de facto, teve que ter necessariamente por objeto este tema, e este tema não é um tema comum, e, portanto, o doutor já não está em funções e pouco poderá fazer sobre esta matéria. Mas eu tenho que concluir que, de facto, me deixa apreensiva esta forma de funcionar dos serviços que dependem do Serviço de Informações da República Portuguesa. Mas fica a dúvida, noutras audições nós teremos a oportunidade de poder esclarecer esta questão, porque, de facto, ela parece-me relevante, não tanto para aquilo que já se passou, mas para aquilo que se pode vir a passar, porque eu acho que, no essencial, nós temos que tirar lições aprendidas de toda esta situação que se passou. E, portanto, e já agora, eu também gostaria de saber, e quando apareceu o material, se também soube pela comunicação social, doutor. Não, soube através do SIS também. Tinha tido uma reunião com um serviço de segurança que lhe comunicou esse facto, mas penso que nesse próprio dia houve um comunicado já a dar conta do aparecimento do material. E mesmo na primeira... Muito obrigada. E mesmo na primeira situação, o doutor não, quando soube pelo SIG e pela comunicação social, supostamente, não comunicou com o Governo, não telefonou à Secretária-Geral da Segurança Interna, não falou com o Ministro da Defesa, não falou com o SENCFA ou com
o chefe de Estado-Maior do Exército não falou com outras entidades para cruzar informação e perceber o que é que se estava a passar? Isso foi tratado pela Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, que ela compete tratar, em situações desta natureza, ela compete tratar desses contactos, e foi aquilo que ela fez, convocou de imediato uma reunião do gabinete da UCAD, salvo erro. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada, doutor. Voltando agora à questão de tanques propriamente dito, gostava de lhe perguntar, voltando à questão de tanques propriamente dita, gostava de lhe colocar a questão de como avaliou o ocorrido em Tancos à luz de outros acontecimentos idênticos que aconteceram a nível internacional, próximos de nós, alguns na Europa, outros em Israel, concretamente. Como é que avaliou toda esta situação à luz de alguma coincidência temporal destes acontecimentos? Sr. Deputado, eu não... vamos lá ver. Como disse há pouco, o tráfico de armas é um grande negócio. E, portanto, situações destas ocorrem um pouco por todo lado ao longo do tempo. Quer dizer, efetivamente, tinha acontecido pouco tempo antes do que se verificou aqui em Portugal, tinha acontecido também um furto de armas em Israel. Alguns meses antes tinha acontecido também em França. Portanto, são situações que, enfim, e na Alemanha também, penso que até numa base americana. Portanto, são situações que quem puder lá chegar vai. Mas não estabeleci, não havia razões para estabelecer qualquer relação entre o que se passava aqui, e aliás afasto liminarmente. Quer dizer, por aquilo que nós conhecemos do ambiente securitário em Portugal, não estou a ver a mínima possibilidade de haver qualquer conexão entre o que se passou aqui, o que se passou em Israel e o que se passou em França. Obrigada. Doutor, após o desaparecimento do material militar na primeira audição da Comissão de Defesa Nacional e a propósito também destes furtos a nível internacional e dando alguns exemplos de situações internacionais, defendeu um programa integrado de avaliação sistemática e regular de segurança de todo o tipo de material militar. Tem conhecimento de que isso teve algum andamento, de que isso foi levado em linha de conta, de que alguma coisa relacionada com isso terá passado posteriormente? Eu não tenho conhecimento, enfim, tenho conhecimento daquilo que se passou dentro do serviço em relação a essa questão. Nas instalações militares não sei de qualquer iniciativa que tenha sido levada a cabo. Portanto, aliás, pouco tempo depois disto aconteceu em junho, em novembro, eu estava fora dos serviços, portanto não lhe posso dar nenhum esclarecimento sobre isso. Tem, portanto, nenhum conhecimento de que o país tenha tomado medidas preventivas para que esta situação não se voltasse a repetir em relação a outras instalações de depósito de armas, ou seja, não aprendemos com os erros? Eu, na altura, não soube de nada e agora até nem devia saber, porque essas medidas de segurança devem ser mantidas em sigilo para que não sejam contornadas. Numa comissão de inquérito é sempre importante saber que estas coisas têm as suas consequências e são levadas em linha de conta. Queria-lhe fazer uma pergunta que tem a ver com alguma comunicação social que se ouviu na altura e também com o facto de alguns documentos que nós temos, de que os serviços que tutelava tiveram alguma informação, eu pergunto, estou a fazer a pergunta, se os serviços que tutelava tiveram alguma informação ou indício de que poderia estar na iminência a ocorrência de uma situação idêntica a esta que acabou por ocorrer em Tancos, ou seja, de algum furto militar em função de pretensões internacionais de algumas organizações que teriam interesse em adquirir este tipo de material. Na altura foi referido que haveria uma organização terrorista que estaria interessada nesse material, que não era coisa que não tinha o mínimo de credibilidade, não tinha qualquer sentido, até porque essa organização estava completamente decapitada, portanto, estava moribunda. Portanto, enfim, era uma notícia especulativa, não tinha qualquer sentido. Fora disso, não tenho qualquer informação que os serviços tivessem obtido, seguramente que a canalizaram para a entidade competente para a investigação, nomeadamente a Polícia Judiciária. O doutor não tinha conhecimento de que os serviços de informação, que o SIS estaria a monitorizar uma situação dessas?
O Serviço de Informações de Segurança tem várias fontes sobre esta questão e acompanha, digamos, este fenómeno através disso e comunica às entidades competentes para a investigação. Enfim, volta à questão anterior. Muito obrigada. Mesmo tendo algumas informações não confirmadas, não seria adequado ter avisado as estruturas militares dessa possibilidade? Eu, enfim, neste momento não estou em condições de lhe dizer se efetivamente isso aconteceu, mas se realmente essas informações existiam, elas foram comunicadas, seguramente. Se elas existiam. Muito obrigada. Queria-lhe agora colocar uma questão. A UCAT reuniu 48 horas depois e o que lhe pergunto é normal que a UCAT só tenha reunido 48 horas depois do furto? Sr. Deputado, eu não estive na reunião, portanto, já para prevenir qualquer outra questão agora. Vamos lá ver. A UCAT reuniu, isto sem prejuízo das medidas que foram logo adotadas pelas forças e pelo Serviço de Segurança. Quer dizer, as forças e o Serviço de Segurança não atuam por impulso da UCAT. E os serviços, no que me diz respeito, os serviços trataram logo de procurar, de contactar fontes e alertar até serviços congêneres. Agora, a reunião também, vamos lá ver, eu não sei o que é que se passou desde a notícia, desde que se teve conhecimento do furto até à reunião. Houve todo um processo de inventariação do material subtraído, penso eu, houve um desenvolvimento disso. E penso que terá sido depois de terem coligidos esses elementos, terem sido coligidos, é que a reunião se desenrolou. Agora, outra razão qualquer para que isso tenha demorado 48 horas, só a Sra. Secretária-Geral de Segurança Interna que pode esclarecer. Obrigado, Sr. Também gostaria de saber que medidas tomou o Secretário-Geral do CIRP, a nível nacional e internacional, quando tomou conhecimento do furto. A nível nacional, naturalmente, para além dos contactos com as diversas forças de serviço de segurança, os serviços acionaram as fontes em território nacional e contactaram os parceiros congêneres em termos de, dando conta daquilo que se tinha passado, do tipo de equipamento subtraído e de, enfim, tentar alguma movimentação ou obter, transmitir-nos alguns elementos relativos a que pudessem apurar em relação a esse facto. Teve algum feedback desses organismos congêneres internacionais que lhe pudessem orientar no sentido de poder haver ou não ou tráfico de armas ou atentados terroristas? Houve grande interesse, obviamente, por parte desses serviços congêneres, tentaram esclarecer, enfim, num primeiro momento há sempre alguma preocupação, isso é normal, não é? Mas a coisa desvaneceu-se em pouco tempo e depois nós percebemos porque é que não tivemos feedback, é que afinal o equipamento não chegou a sair aqui do território nacional. Algum. É verdade que ele não apareceu todo, portanto ainda temos aqui algumas questões em aberto. De qualquer maneira, gostava de saber se o Sr. nos pode confirmar se na reunião da UCAT foi levantada esta questão de ser a possibilidade de ser um ato terrorista ou ser com fins a atos terroristas. Por aquilo que, enfim, em relação a isso, o SIS tomou a posição que eu referi aqui. Portanto, enfim, ainda não estava feito um documento mais desenvolvido sobre a avaliação da ameaça, mas logo na primeira hora apontou-se no sentido da criminalidade organizada, fundamentalmente. O facto é que o SENCFA, representando o ENCFA, para essa reunião da UCAT, levou elementos, ou dispunha de elementos, que constituía, ou pelo menos que na perspectiva do SENCFA, constituía um risco à segurança interna e podia ser utilizado em atentados terroristas. Apesar disso, isso não foi levado em grande linha de conta e não foi alterada o estado de ameaça à segurança do país, que se manteve como moderado. Em sua opinião, porquê é que não foi tido isso em linha de conta? Porquê é que não foi alterado, mesmo que transitoriamente e durante alguns dias, até se perceber exatamente os contornos dessa operação? Vamos lá ver. Como disse há pouco, não se pode andar a alterar os graus de ameaça assim, sem mais nem menos, sob pena de a partir de certa altura, ninguém se preocupar com isso, não é? E eu acho que a questão dos graus de ameaça tem que ser levada muito a sério.
Independentemente daquilo que outras forças de serviço de segurança digam sobre os riscos desse equipamento que desapareceu, enfim, os serviços é que têm os elementos enfim, e é que têm as condições para fazer essa avaliação. Portanto, certamente que isso foi comunicado, obviamente, também ao SIS, e o SIS terá tido isso em conta. É claro que qualquer instrumento é um instrumento que pode potencialmente pôr em causa a segurança interna. Aliás, hoje praticam-se atos terroristas com armas ligeiras e até com veículos automóveis e com facas, etc. Agora, nós temos que situar aquilo que se passou num contexto de probabilidades. E as probabilidades que nós avaliamos foram aquelas que eu referi à Sra. Deputada e por isso achámos que não era de alterar o grau de ameaça. Doutor, não acha que terá havido, suplementarmente, uma preocupação de não causar alarme na população, mesmo que isso significasse correr algum risco, não se conhecendo exatamente ainda os contornos da operação? Isso não foi tido em conta? Isso não é tido em conta. Na definição dos graus de ameaça, isso não é tido em conta, só pena de se incorrer num erro muito grave que afeta os serviços e que afeta a credibilidade do Estado. Eu pergunto isso porque, efetivamente, tendo o ENCFA levado essa tese para a reunião da UCAT e havendo também a Polícia Judiciária e a PGR com a tese de que se tratava de uma linha de investigação para o terrorismo, e linha de investigação que ainda hoje continua, como bem se sabe, e é isso que justifica a entrega do processo à PJ e não à PJM, de facto há aqui alguma contradição que nós, nesta Comissão, gostaríamos de ver esclarecida. Sra. Deputada, não há contradição nenhuma, porque a única entidade que tem competência para fazer essa avaliação é o SIS. E, portanto, pode haver contradição entre quem tem a competência e quem a não tem, mas isso não é uma contradição válida. Aquilo que é relevante é, de facto, a avaliação feita pela entidade competente para esse efeito. E o SIS teve em conta, naturalmente, as sensibilidades das forças de serviço de segurança e das forças militares, mas manteve aquele grau de ameaça, embora, como disse há pouco, tenha elevado para significativo naquele segmento específico relacionado com a criminalidade organizada, máxima com o tráfico de armas.